Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Passando para compartilhar a nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 19, 20 e 21 do Evangelho de Mateus. No capítulo 19, nós vamos ver alguns fariseus chegando até Jesus com a intenção de prová-lo. E eles perguntam, mestre, é lícito repudiar a mulher ou separar da mulher por qualquer motivo? E Jesus vai responder para eles, não tem deslido que no princípio o Senhor criou homem e mulher, e por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe, se juntar a sua esposa, serão ambos uma só carne, e que aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Então eles perguntam, por que Moisés deu certidão de divórcio? Jesus então vai responder que é por causa da dureza do coração do homem. O motivo das separações não é a vontade de Deus, mas o pecado, a dureza do coração do homem. Jesus vai dizer que, a menos que seja por relações sexuais ilícitas, não é lícito ao homem se separar da sua mulher. Logo depois, nós vamos ver que algumas crianças vêm até Jesus, para que ele impusesse as mãos e orasse, e os discípulos de Jesus repreendiam as crianças. Jesus então fala com eles para deixa vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus, não as impeçais. E é interessante que ainda hoje nós fazemos isso, nós impedimos as crianças de vir a Cristo, porque muitas das vezes as crianças dão trabalho, e nós preferimos que elas fiquem quietas no seu canto, do que talvez levá-la na igreja, levá-la na presença de Deus, lutar com ela para que ela se torne um homem ou mulher de Deus. Logo depois nós vamos ver um jovem rico se aproximando de Jesus e perguntando, bom mestre, o que farei para herdar a vida? E Jesus então vai dizer para ele, olha, cumpre os mandamentos. E Jesus fala com eles a segunda parte da tábua da lei, que se refere ao amor ao próximo. E ele fala, olha mestre, isso eu tenho feito desde pequeno. Jesus então fala, falta-te uma coisa, vende tudo que tem e dá aos pobres. E com essa resposta, o jovem sai entristecido, porque ele era possuidor de grandes riquezas. Com isso, Jesus mostra o coração daquele jovem, porque no coração daquele jovem ele pensava que amava o próximo como a si mesmo, que ele cumpria a lei do Senhor. Mas na verdade ele não cumpria, porque sendo ele possuidor de grandes riquezas, ele não tinha compaixão por aqueles que estavam necessitados à sua volta. Ao expor o pecado daquele homem, o coração daquele homem, o jovem, ao invés de se arrepender, ele se afasta de Jesus entristecido e vai embora. Então Jesus fala com os discípulos quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não por causa da riqueza em si, mas por causa da sua confiança na riqueza. Jesus vai dizer que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que alguém que confia nas suas riquezas, ao invés de confiar em Deus, entrar no reino dos céus. E aqui Jesus está sendo literal. Assim como um camelo não pode passar no fundo de uma agulha, um homem que confia nas suas riquezas, no seu poder, na sua força, não pode entrar no reino dos céus. E assim nós terminamos o capítulo 19. E o capítulo 20 começa com Jesus falando da parábola dos trabalhadores na vinha. Ele vai dizer que o reino do céu é semelhante ao dono de uma casa que de madrugada saiu para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. E no decorrer do dia ele ia pela praça, pelas ruas, e ele ia chamando as pessoas que trabalhassem na sua vinha e que ele pagaria um denário. E ele foi fazendo isso até que chegou de tarde. Quando chegou a hora do acerto de contas, ele chamou aqueles que vieram por último, que haviam trabalhado apenas por uma hora, e pagaram um denário. Os que chegaram primeiro pensaram que ia receber mais, mas quando chegou a sua vez, o dono da vinha pagou apenas um denário. Então eles murmuraram, dizendo, nós trabalhamos o dia inteiro, esse chegou agora e recebeu o mesmo que nós. E o dono da vinha vai dizer que aqueles homens eram invejosos, e eles murmuravam porque o dono da vinha era generoso. E ele vai dizer, eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Será que eu não posso também ser generoso com esses que chegaram por último? E Jesus termina a parábola dizendo, é por isso que muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão os últimos. É claro que no reino de Deus é assim. Aqueles que chegam primeiro trabalham, se esforçam, aqueles que chegam por último, embora ao olho humano pareça que não tenha se esforçado muito, mas o seu esforço também é recompensado por Deus. Logo depois, Jesus vai dizer aos seus discípulos que eles estavam indo para Jerusalém e que ali ele seria entregue nas mãos dos principais sacerdotes e dos escribas e que eles o condenariam à morte. Nesse momento chega uma mulher, a mãe de Tiago e João, e faz um pedido para Jesus. Fala com ele, mestre, no teu reino eu te peço que os meus filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus fala com eles, olha, eles podem beber o cálice que eu vou beber?
E eles respondem que sim. Jesus então diz que eles beberiam este cálice, mas que o assentasse à sua direita e à sua esquerda não competia a Jesus, mas sim ao Pai. Eram os lugares para quem o Pai já tinha preparado. Os outros discípulos, ao ouvirem isso, se indignaram contra ele. Jesus, então, chamando seus discípulos, falou: olha, no mundo eles governam pelo poder, pela autoridade. E aquele que tem autoridade governa sobre os demais. Com vocês será diferente. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve os outros. E quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Assim como o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Saindo eles de Jericó, Mateus vai dizer que uma grande multidão acompanhava Jesus e que havia ali 2 cegos assentados à beira do caminho. Ao saberem que Jesus estava passando por ali, eles começaram a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão então repreendiam aqueles homens para que eles se calassem, mas quanto mais repreendiam, mais eles clamavam. Até que Jesus, parando, manda chamar aqueles homens e eles vão até Jesus. E Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E ele: Senhor, que nós possamos ver. Jesus, então, movido de compaixão, toca os olhos daqueles homens e eles passam a ver. Nós começamos o capítulo 21 de Mateus com a entrada triunfal. Quando se aproxima de Jerusalém, Jesus fala para os seus discípulos irem à aldeia e ali eles achariam um jumentinho que estava preso, para que se cumprisse a profecia que diz: Eis aí vem o teu rei humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carga. E os discípulos foram então e fizeram como Jesus ordenou. Tomando o jumento, cobriu com as suas mantas, com as suas vestes. Jesus então montou no jumentinho. Enquanto ele entrava em Jerusalém, as pessoas colocavam ali as suas folhas de bananeira e ia clamando: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus chega no templo, ele vê ali muitas pessoas vendendo, fazendo comércio no templo. Jesus então ele derruba aquelas mesas e expulsa aqueles comerciantes. E ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês já têm transformado em covil de ladrões. Mateus vai dizer então que trouxeram até Jesus muitos enfermos e Jesus então cura a todos. Quando é pela manhã, ao voltarem para a cidade, Mateus vai dizer que eles teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: Nunca mais nasça fruta em ti. E naquele mesmo instante, a figueira secou. Os discípulos então ficaram maravilhados, e Jesus fala com eles: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão fazer coisas maiores. Tendo Jesus chegado ao templo, os fariseus e os escribas se juntaram para prová-lo e perguntaram para ele: olha, com que autoridade faz essas coisas? E Jesus então devolve a pergunta dizendo: se me responderem, eu também responderei. De onde era o batismo de João? De Deus ou dos homens? E eles não podiam responder, porque se dissesse de Deus, Jesus diria: por que vocês não acreditaram nele? Se dissesse dos homens, eles temiam, porque o povo tinha João como profeta. E eles respondem para Jesus que não sabiam. Então Jesus diz que nem ele diria de onde vem a autoridade ou com que autoridade ele fazia aquelas coisas. Jesus então fala a parábola de 2 filhos, onde o pai chega para um e diz: filho, vai trabalhar na vinha? E ele diz: sim, Senhor, mas não vai. Então ele vai para o outro e fala: filho, vai trabalhar na vinha. E ele fala que não, mas depois arrependendo vai. Ele pergunta qual deles fez a vontade do pai. Eles respondem: o segundo. Jesus então diz que os pecadores, os publicanos, entrariam primeiro no reino de Deus, enquanto aqueles fariseus e religiosos daquela época seriam deixados de fora. Jesus então fala outra parábola, a parábola dos lavradores maus. Certo homem havia arrendado a vinha a alguns lavradores, e quando chegou na hora de colher o fruto, ele envia os seus servos. E os lavradores, vendo os servos, pegam aqueles homens e matam eles. O homem então envia outros servos para colher o fruto, e eles novamente tornam a matar. Por fim, o homem pensa: vou enviar meu filho, a eles respeitarão. Quando os lavradores vê o filho daquele homem, o herdeiro, eles pensam consigo mesmo: aí está o herdeiro, vamos matá-lo e tomar a vinha. E então eles pegaram o herdeiro e o mataram. E Jesus então pergunta: o que fará o dono da vinha com aqueles homens? Os principais sacerdotes e escribas respondem: virá o dono da vinha e castigará aqueles homens e arrendará a vinha para outros que lhe deu fruto no tempo certo. E Jesus fala: é isso que acontecerá com esta geração. Eles entendem que é sobre eles que Jesus estava falando. E por isso buscaram prender Jesus, só que por causa da multidão não puderam fazer nada. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. E até a próxima, se Deus quiser.